Olá, tudo bem por aí? Começa agora mais um episódio do Você Empresário. Você Empresário tá interestadual. O homem tá em Osasco, mas vocês vão perceber por essa camisa que eu tô vendo aí. Vai ter briga hoje na live, hein? Brincadeira, gente. Vamos falar sobre empreender mais uma vez, que é o propósito aqui do nosso Você Empresário. Eu vou até perguntar para ele depois sobre esportes, como é que é ser um flamenguista morando em São Paulo. Bruno Brasil, prazer enorme recebê-lo e agradecer mais uma vez, agora fora dos bastidores, agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade em contar a sua história, impactar as pessoas e falar sobre empreender, que é a nossa grande paixão aqui do canal. Tudo bem com você? Tudo bem, Marcos? Obrigado, é uma honra participar, muito obrigado, né? Eu particularmente, né, dentro da história aí que eu vou contar um pouquinho para vocês, eu gosto muito de contar, feita de momentos felizes, de momentos tristes, de momentos desafiadores, de momentos disruptivos. Então, acho que uma coisa que eu gosto é fazer para dentro e para fora. Acho que uma coisa que me dá muito prazer é conversar, né? Eu falo que eu acho que eu não leio tantos livros quanto eu gostaria, mas eu aprendo muito conversando, né? E aí eu acho que eu preciso hoje me dedicar a fazer o mesmo com os outros do que um dia fizeram comigo. Então, toca a ficha aí, tamo junto. Você já começou muito bem. Eu também eu acho que estou dentro disso, que eu aprendo muito conversando. O Você Empresário é uma grande oportunidade para mim, para aprender com histórias, para evoluir. Também não estou lendo tanto quanto eu deveria e gostaria, mas eu gostei. Você já começou me impactando positivamente. Conta um pouco, hoje você trabalha com o quê? A gente vai e volta, não vamos se prender a essa história de linha do tempo. Hoje você trabalha com o quê? Conta um pouco da tua experiência profissional. Vamos lá. É uma experiência aí de. Eu falo que eu sou comercial por natureza, vendedor por vocação. Né? Sou diretor comercial, passei por muitas empresas de varejo. Hoje me encontro sendo diretor comercial da empresa Lingerie, de moda íntima feminina. É a minha primeira experiência no mercado 100% feminino. Né? Minha trajetória sempre foi muito pelo masculino. Né? Eu iniciei minha carreira pela Osklen, no Rio de Janeiro, sou carioca, hoje moro em São Paulo, mas vou entender, o varejo também me levou para esse movimento onde eu e minha família, né, mudamos de cidade para morar, e foi isso. Né? Esse bichinho do varejo começou lá atrás, onde eu queria ser engenheiro, fiz prova para a faculdade, graças a Deus, meu pai sempre teve uma característica, né? Eu sou filho de médico, né, cirurgião plástico e uma professora. E a vida acadêmica sempre teve muito forte dentro da minha casa. Então, estudar, ir para a faculdade, não era um negócio top-down, mas era um negócio muito fluido, né? A gente entendia que isso aí era importante para a gente. Meu pai pagou boas escolas, então eu participei de uma faculdade de engenharia. E aí meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos de idade. Né? O provedor da família, minha mãe já não era mais professora, já estava mais numa fase mais dona de casa. A grana deu uma apertada, moramos com a minha avó e eu me vi numa condição de falar, cara, estava na faculdade fazendo engenharia, um brother chegou para mim e falou, cara, eu tô indo deixar currículo em loja, você quer ir comigo? Eu falei, cara, mas isso dá dinheiro? Dá. Falei, pô, então vamos embora. E a gente deixou o currículo no shopping para aquele famoso extra Natal, entrar de vendedor para ganhar um dinheirinho em dezembro para curtir as férias em janeiro. Só que, cara, esse bichinho do varejo me mordeu ali, vou ser mais objetivo, eu me identifiquei ali naquele momento de venda, né, daquele relacionamento com o cliente, né, de mundo competitivo, né, vocês estão vendo a camisa do Flamengo, mas não só o Flamengo, eu gosto muito de esporte, eu adoro futebol, fui atleta de judô, então o mundo da competição sempre teve muito na minha vida, né, e o varejo tem um pouco disso, né, você vai ali, você vende, você está com seus colegas têm um ranking, a venda ali é sempre uma competição, quem vende mais, quem vende menos, uma competição que precisa ser sempre sadia, e aí foi por esse caminho. E aí, na Osklen, eu fiquei 14 anos. Na Osklen, eu acho que foi a minha escola. Eu fui lá vendedor um ano, e teve uma outra coisa legal, que eu fiquei muito tempo em poucos lugares, e a Osklen foi uma escola, né? Eu cresci junto com as companhias onde eu trabalhei. 1900, vou entregar a idade, né? 1999, estava eu lá como vendedor na Osklen, não existiam outras marcas tão legais naquela época, era a marca maior referência. Tem uma história legal de que quando eu entrei na Osklen, a gente tinha uma característica de 3 coisas legais. Era uma marca que tinha uma roupa legal que a gente tirava com desconto, a gente ganhava uma grana legal, e nessa época os vendedores da Osklen eram chamados para as melhores festas da cidade. Então, para um cara de 22 anos de idade, era o pacote 3 em 1 maravilhoso. Então, ali eu comecei com um ano como vendedor e rapidamente eu sou virginiano, sou meio organizado, então, o meu gerente viu que eu era um cara ali que ajudava a cuidar da loja, a marca começou a abrir um monte de loja, tive a oportunidade de virar gerente, gerenciei durante 9 anos todas as lojas do Rio de Janeiro, da loja de Giro Z, pior faturamento, né? E eu acho que é legal falar aqui, né? A minha vida sempre começou de uma forma mais difícil
para ir para uma forma mais virtuosa. E eu agradeço sempre a Deus por ter me dado esses caminhos, né? Porque eu nunca sentei na janelinha, nada contra quem tenha tido essa oportunidade, mas eu acho que esse caminho sempre me ajudou a entender de que na dificuldade você cria mais casca. E aí, quando você recebe uma oportunidade mais virtuosa, você tende a ser um pouco mais grato e a perpetuar de uma maneira mais eficiente. Então, fiquei lá 14 anos, gerente de loja, supervisor de loja, tive a oportunidade de abrir loja no Brasil inteiro, a marca começou a expandir para fora, então virei um supervisor que abria loja em outros lugares. Ali encerrou o ciclo, dentro de 14 anos. Num determinado momento, a reserva já vinha despontando ali. Eu tive uma passagem rápida pelo Hugo Boss, que quando eu saí da reserva, da Osprey, eu fui para o Hugo Boss, fiquei 5 meses, abri 2 lojas no Rio de Janeiro, e aí depois dessas 2 lojas, a reserva me ranteou. Como supervisor, eu entrei e foram 8 anos. E aí lá na reserva eu criei minha carreira como executivo, né? Comecei como supervisor de loja durante 2 anos, me deram a oportunidade de virar nacional das lojas próprias, e aí foi quando o Rony chegou para mim do lado e falou, cara, puta, a Praça de São Paulo não está indo tão bem, eu queria dividir a praça em 2, mas eu preciso que você more em São Paulo. Imagina eu, carioca, raiz, de natureza, puta, receber uma proposta para morar num outro lugar, falei, cara, será que isso vai ser bom na minha vida? Aí tem uma passagem que é uma brincadeira, que é o seguinte, né? E quando ele me fez essa proposta, eu teria que morar em São Paulo, tinha acabado de casar, tinha 2 anos de casado, cheguei para minha esposa e falei, cara, tem ano de sabor ou ruim para você, qual que você quer primeiro? Aí ela falou, não, começa pela ruim, né? Falei, não, vamos pela boa, né? Ó, tô recebendo uma promoção. Ela falou, qual é a ruim? Falei, a ruim é que tem que mudar para São Paulo. Cara, ela começou a chorar, porque assim, tem um lado aqui na minha família que eu brinco também, que eu sou o CPF e ela é o CNPJ. Eu sou o que trabalha para os outros e ela é empreendedora da família, né? Ela teve a carteira assinada só nos 18 anos, mas depois eu vou falar um pouquinho da história dela, que ela é empreendedora, fisioterapeuta, osteopata, então trilhou uma carreira aí muito nesse lado empresarial. Ela tinha um negócio dela já no Rio de Janeiro, de fisioterapia e pilates, e eu falei, cara, puta, é uma grande oportunidade da minha vida. Resumindo, eu lembro que foram 2 meses ali da gente pensando junto, aí eu lembro o dia que ela chegou para mim e falou o seguinte, olha só, teve uma pessoa que chegou e falou um negócio para mim, mais vale o seu marido um pouco longe de você do que frustrado do seu perto. Mais feliz longe de você do que frustrado perto de você. Eu falei, quem falou isso? Eu falei, rapaz, foi a minha sogra. Olha que loucura, como é que em determinado momento da vida, né, o impulsionamento vem de onde você menos espera. Apesar de que Dona Nádia, minha sogra, sempre foi a mãe para mim também. Então, assim, eu tenho, graças a Deus, a família que deu tudo certo nesse caminho. Fui morar em São Paulo, minha primeira passagem por São Paulo, né, na reserva como nacional, fiquei 2 anos, e aí a marca aqui em São Paulo, graças a Deus, deu para escrever uma história legal, peguei uma praça machucada, uma galera meio desestimulada, e aí começou esse meu lado meio que de juntar as pessoas, né, olhando para os ritos que aconteciam, né, falei, cara, como é que é a reunião de vocês aqui mensal? Às vezes quando a gente faz, às vezes quando a gente não faz, eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, já que o resultado não está tão bom, vamos fazer um negócio diferente? Vamos fazer uma reunião semanal? Aí a galera, pô, semanal e tal. E aí a gente começou a se reunir semanalmente, eu e o meu time gerencial ali. Aí essa é uma passagem legal, que eu comecei a tentar praticar coisas diferentes. Eu sempre tive essa cabeça muito assim, cara, se o resultado que nós temos aqui agora é dessas práticas que nós estamos fazendo e o resultado não está bom, ou a gente faz coisa diferente. Se a gente não fizer coisa diferente, a gente vai ter ou o mesmo resultado ou o resultado pior. E o resultado estava ruim. Então eu falei, cara, precisamos de algumas práticas de estímulos diferentes. Então começamos a fazer uma reunião semanal e o resultado começou a acontecer. Não pela reunião, mas é que os ritos semanais, eles pegavam problemas que se arrastavam durante longo tempo ou de resultados que não melhoravam, e durante semanalmente a gente fatiava e a gente resolvia tiro curto. Então a gente fazia, cara, vamos focar no que é para essa semana aqui, o que semana passada não deu certo e vamos tentar fazer diferente, ou trazer ideias diferentes, ou tentar fazer processos diferentes, propor ao time atitudes diferentes, desafios diferentes, e o negócio começou a virar. Começou a virar. E aí, resumindo, né, foi um momento que eu brinco que na reserva eu tive 2 momentos. Esse foi o primeiro, antes de São Paulo e depois de São Paulo. Então, o varejo de São Paulo começou a criar uma visibilidade dentro da companhia. E aí eu estava indo muito feliz e contente, aí vem o Rony de novo no meu ouvido e fala, cara, a gente saiu do lucro presumido, passou para o lucro real. A gente tem uma certa quantidade de lojas, devia ter na época umas 60 lojas, já tinha 8 franquias que não eram nada dentro da companhia. Falou, cara, a gente vai crescer com franquia agora. A gente decidiu no conselho que a gente não vai abrir tantas lojas próprias porque o break-even dessas operações não justifica tanto, né, pelo custo de operação, que a gente está começando a abrir lojas que vendem menos, né? Eu falei, cara, e dentro do lucro real, isso machuca um pouco a margem, vamos abrir franquia.
e a gente vai sair de 8 para 50, né? O Rony sempre foi um cara, né, para mim um mentor bacana, mas um cara exagerado, e eu falava, cara, isso não vai acontecer. Cara, mas como ele sempre foi um cara fora da caixa, tudo que ele falava acontecia, e eu fui para a franquia, peguei as 8 lojas, cara, tudo que ele falou aconteceu. A gente saiu em 4 anos de 8 lojas para 60 lojas. Lógico, isso não aconteceu no estalar de dedo. A gente estruturou o canal, a gente teve uma pessoa que veio para ajudar no processo de expansão, para ter esse olhar para a expansão de franquia, esse olhar de custo de ocupação, escolher melhor shopping, garantir melhor negociação, trazer os melhores franqueados. Nós tínhamos, a gente acabou construindo um comitê de aprovação para novos franqueados, definimos a persona que seria esse franqueado da reserva. Isso aí eu acho que é super importante para quem tem um negócio, identificar se você é uma franqueadora, né? Você tem que ter o teu target de o quanto que o meu negócio cabe, aonde cabe, com qual custo que cabe, principalmente quando se fala de shopping center, custo de ocupação, né? Tem que ser muito coerente, muito seguro nessa, e não ser muito empolgado, né? Até porque quando a gente fala de franquia, a gente lida com o dinheiro dos outros, né? O sonho de uma pessoa, né? Muitos franqueados pegam o dinheiro de uma vida, né? E quando vão ali na BF ou vão escolher de repente um negócio para aportar esse dinheiro, eles falam, cara, é aqui que eu quero botar o meu dinheiro. E do lado de cá, sendo sempre gestor de franquia, depois que eu me tornei, continuo até hoje numa cadeira de diretoria, mas cuido também dos canais de franquia, de lojas próprias, é ter esse cuidado, né? Às vezes você olha para o empreendedor e você fala, cara, esse cara não tem o perfil do meu negócio, não vai dar certo. E tá tudo bem, né? A gente tem que entender que ele vai ter perfil para outros negócios, né? Ou o meu negócio não tem o perfil desse shopping center, mas o shopping Força Barra quer te prometer isso, aquilo outro. Você fala, cara, mas pode ser que o barato agora vai ficar caro lá na frente. Então, sim, ter essa noção de médio para longo prazo também, na hora de você aportar um investimento, principalmente pensando em negócio, é super importante. Então, na reserva, eu falo que a escola, a Oscar foi a escola, a reserva foi a faculdade, né? E aí, franquia foi o MBA. Né? Eu brinco que até eu entrar em franquia ali, na reserva, eu tendo trabalhado a vida inteira em lojas próprias, eu me julgava um pintor. E aí, quando eu virei para trabalhar em franquia, eu virei marceneiro. Quer dizer, eu digo que eu continuei na construção civil de varejo, mas eu aprendi a pilotar canais diferentes, que demandam, por mais que eles sejam sinérgicos, ou eles tenham muita sincronicidade para algumas coisas, um é B2C e o outro é B2B. Então, em algum momento, também para o executivo, eu vi a necessidade de trabalhar e desenvolver skills diferentes, né? Eu falo que, como eu brinco, né, que eu sou vendedor, né? E durante uma vida inteira, mesmo trabalhando como gerente, supervisor, quando eu cheguei em franquia, eu achei que foi, pô, meu irmão, eu sou muito bom de negociação. Cara, tiro onda, eu resolvo, eu faço, eu convenço os outros. Cara, a franquia, eu vi ali que eu tinha que aprender muito mais, exercitar muito mais a minha habilidade de negociação. Então, eu fiquei 4 anos na franquia da reserva, e ali teve um movimento também disruptivo, que depois desses 4 anos foi uma coincidência grande, a Arezzo comprou a reserva, e de novo, o Rony veio bater na minha porta e falou, cara, eu tenho um novo desafio para você. Até só fazer um parênteses aqui. Eu me autodenomino como uma pessoa que sempre, nas empresas que teve, recebia desafios dos quais a galera não queria muito. É uma coisa engraçada que eu falo, né? E é engraçado que era a minha percepção. Eu sempre falei, cara, puta, estão me colocando aqui porque ninguém quis. E é engraçado que depois que eu entrava no desafio, eu começava a observar, eu falava, cara, esse cara não me escolheu por causa disso. Ele me escolheu porque ele entende que eu teria algumas características que pudessem ajudar a impulsionar o negócio, trabalhando com mais eficiência e gerando potência. Então, acho que isso sempre, vem sendo um lema meu agora, né? Entrar nos negócios para melhorar a eficiência e automaticamente gerar potência. Então, ali ele me sugeriu, quando a empresa foi comprada, né, a Schultz, que é uma marca premium ali da Arezzo & Co., ela estava sem um gestor de franquia, e ele me indicou para o Alexandre, que o Alexandre estava procurando um gestor. Até entrei na marca, fiquei durante 3 meses, mas, não sei, minha cabeça estava pensando, cara, será que é isso que eu quero por próximos todos os anos da minha vida? Que eu tinha me desprendido de uma cultura reserva da qual eu vinha, né, que é uma cultura forte. Eu brinco que a reserva era minha família italiana, né, durante 8 anos ali, gritaria, eram reuniões animadas, caloradas. Pô, não sei se pode falar palavrão aqui, né, mas... Pode. Pô, porra era vírgula e caralho, e resultado, porra, tá bom, não, tá uma merda.
Mas não era ofensivo, né? Porque a gente se entendia dentro da nossa relação ali. E eu acho que isso, às vezes, em determinadas empresas, quando você tem uma cultura que as pessoas se respeitam com uma fala específica, isso também impulsiona, né, essa cultura, porque fortalece e ajuda na geração de valor e de resultado, e até de retenção, né? Às vezes você fala, cara, eu vou falar depois desse momento da Arezzo, mas a reserva sempre foi a minha eu trago como time, né? Vamos levar para o mundo do futebol. A Osklen, quando eu trabalhei durante 14 anos lá, eu brinco que a gente era Osklen Futebol Clube, né? É porque a gente, além de jogar dentro de campo, a gente torcia muito e a gente era calorado para que a nossa empresa crescesse, porque o nosso negócio desse certo. Então, esse momento de esporte dentro do corporativo, ele traz essa questão de você fortalecer cultura e de você trazer valor para a companhia. Eu acho que isso era muito importante. As empresas que eu passei, você via que qualquer pessoa que trabalhasse, desde um analista, um coordenador, um executivo, as pessoas que permeavam na operação é porque elas tinham fit com a cultura e com os valores que ali habitavam. E tudo bem se você não tem. Pode ser que você não dure muito naquela operação ou naquela empresa, mas eu tenho certeza que se você botar a cabeça no lugar, você vai encontrar o lugar que você vai se realizar e que você vai fazer a diferença e que as pessoas vão ver valor naquilo que você faz. Então, voltando ali, desculpa, Marcão, que eu vou e volto ali, mas deixa eu fazer um parênteses, que eu gosto de uma coisa de pontuar sempre o seguinte, né? Você falou ABF, então, para quem está acompanhando a gente, Associação Brasileira de Franchise, você usou a expressão skill, que é a habilidade. Você falou sobre lucro presumido, que é importante para quem está acompanhando a gente, que é uma questão de faturamento, é uma questão tributária, onde se presume ali que pouco mais de 30% do que você fatura efetivamente é lucro, e aí é tributado em cima disso. E você falou sobre lucro real, que é já uma outra forma de leitura que você pode lançar as despesas, obviamente comprovadas, e vai ser tributado pelo realmente a diferença entre o que você fatura e o que você teve como despesa. Eu vou partir do pressuposto sempre que quem vai acompanhar esse tipo de bate-papo, Bruno, pode ser a pessoa que, quando você fala skill, vai bater, ela vai falar, opa, não, realmente o skill é importante, e vai ter a hora que a pessoa fala, ué, mas o que é skill? Então, eu gosto de fazer esse parênteses, e é muito legal a tua história, ela é muito rica, pelo aspecto de que você falou sobre as mudanças. Você foi enfrentando as mudanças. Você falou em idade, eu já estou com 44. Para quem tem uma idade similar, o Rony na sua vida me parece o Coronel Trautmann na vida do Rambo. Quando estava tudo tranquilo, aparece o Trautmann e fala assim, ô Rambo, o que você acha da gente ir lá para o Afeganistão, né, para resolver um problema? Que coisa tranquila, só tem ali um general soviético com um helicóptero gigante, a gente só vai resgatar ali alguns beduínos e mais, Rambo, tá tudo bem. Né? Aí o Rambo tá tranquilo, tem outro, não sei o que, Rambo, você tá aí na Tailândia, pô, tá tranquilo aí na Tailândia, vem aqui, Rambo, a gente tem aqui mais um pequeno desafio no Vietnã também, olha, coisa linda. Então, me parece que o Rony é um Trautmann na sua vida, mas um Trautmann do bem, né? Então, é importante ter Rones na nossa vida, porque são pessoas que nos ajudam, e se ele te chamou para jornadas assim, é sinal de que ele confia muito em você, né? Ele vê em você um solucionador. Fala um pouco do Rony, antes da gente... fala quem que é o Rony na sua vida, da onde surgiu esse Coronel Trautmann da vida do Bruno Brasil? Eu digo que eu me julgo um garoto de 47 anos hoje, muito abençoado, porque eu acho que eu tive a oportunidade de ter Rones na minha vida, né? E o momento da reserva foi muito emblemático, né? Sou apaixonado pelo Rony, pela pessoa, pelo empresário, pelo homem que ele é, construção de família, e ele é um estrategista. E aí eu sempre me espelhei muito ele é um cara que lê, cara, eu não sei como é que ele consegue 10 livros por mês, 5 livros por semana, né? E aí eu falava, o livro que eu não leio, eu aprendo com ele. Então eu queria conversar muito com ele para aprender aquilo que eu não conseguia ler. Então ele sempre foi um cara que ele conseguiu olhar para as minhas características profissionais e pessoais e entender dentro da corporação aonde que eu pudesse gerar mais valor. E ele não fazia só isso comigo, ele fazia isso com todo mundo, continua fazendo isso até hoje.
né? Então, essas pessoas, acho que muitos de que vão assistir a gente aqui, é importante. Eu falo que a vida dá sempre sinais. E a gente tem que estar atento a esses sinais, né? E os sinais que foram dados para mim, sempre quando tinha alguém que me fazia uma proposta desafiadora, né? E eu adorei me sentir na pele do Rambo agora, né? Porque, cara, é o filme que mais me conecta com meu pai na minha infância, né? É o Rambo. A gente ficava madrugadas assistindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rambo pela 20ª vez, né? E é um negócio que você fala, isso inspira, né? Quando tem uma pessoa que acredita em você e que ela olha para você e ela fala, cara, essa missão aqui, cara, ir lá com, que nem o Rambo ia, né? Com uma faquinha de louça nos dentes, né? No meio de o pau quebrando lá e bomba para tudo quanto é lado, ainda tinha essa brincadeira e o cara desenrolava, tipo o MacGyver da vida, né? Eu tenho outro lado meio MacGyver era bom pra MacGyver, caramba também, bicho. né? Para que o MacGyver, né? Que é, quem for da nossa geração 80, 90 aqui vai lembrar do MacGyver. Então eu tenho esse lado meio MacGyver também, que é um negócio que é o seguinte: além disso que você falou, ele era tão cara de pau que ele falava assim para mim, cara, eu vou te colocar lá e assim não existe nada, ou a terra arrasada. Eu lembro quando eu fui para São Paulo era terra arrasada, cultura zero, né? Todo mundo zoando plantão, todo mundo forçando demissão e tal. E eu vim para cá, cara, honestamente tive que, né? A gente vai ter que quebrar alguns pratos, entendeu? Inevitavelmente. Então eu vi que tinha algumas pessoas que não queriam ficar. Eu consegui agilizar que elas mesmas entendessem que não valeria a pena ficar, né? Então o Rony na minha vida sempre foi esse cara que ele olhou para a missão, ele entendeu que eu teria a possibilidade de ajudar, a certeza da solução nunca ninguém tem. Então ele nunca me deu um desafio e dizendo aqui, cara, isso aqui é a melhor coisa que existe para sua vida. Ele falou, não, eu tenho isso aqui. Cara, tá, é um desafio grande e eu gostaria, né? Ele sempre usou palavras que puta, dentro da cultura ali da reserva, né? Porque se fosse o xerife desse desafio, né? Quando eu entrei em franquia na reserva, teve uma coisa legal, que eu sempre fui varejo loja própria, né? E aí eu saí de uma diretoria de varejo loja própria e fui para uma outra diretoria de franquia, né? E a minha diretora na época, que agora é uma grande irmã, Juliana Almeida, também, que eu aprendi muito com ela sobre o B2B, ela falou para mim, ela falou, cara, você vai me ajudar agora no B2C, porque eu sou diretora de franquia, mas eu vim do mundo do atacado. Mas ela falou uma brincadeira, eu falei, agora você vai ver que você vai deixar de ser dos meninos mimados do varejo, que tem tudo na mão, e vai viver o mundo de franquia, onde a criança chora e a mãe não vê. Por quê? Porque dentro de uma corporação que nasceu querendo entregar valor para o varejo loja própria, né, esse desafio de uma empresa mudar esse mindset para a franquia era muito grande. E uma coisa que o Rony me falou, ele foi isso, ele falou, cara, você, não só pelas características de você desenvolver time, você ver pessoas que conseguem entregar valor e desenvolver essas pessoas aproveitando o melhor delas para os melhores resultados, mas você conecta, né, uma característica que ele disse para mim, você consegue conectar melhor as áreas. Você pega áreas que às vezes não estão muito afim ou estão com aquela preguicinha de fazer aquele trabalho para determinado tipo de canal e você é incansável em buscar essa ajuda de mão estendida, sendo sempre uma pessoa que está ali para pedir ajuda, né? E ter a humildade de entender que ninguém é obrigado a fazer nada para ninguém, independente da hierarquia, né? E que essa humildade com a qual você chega, eu acho que isso é uma característica minha, né? Eu acabo vendo que eu consigo mais fácil resolver as coisas quando eu tendo a pedir de uma forma educada, quando eu tendo a pedir de uma forma. Então, foi uma característica que eu acho que ele viu em mim, que ele acreditou em mim, ele me deu a missão, eu fui lá, eu fui executei. E outra coisa legal do Rony, para finalizar, ele consegue também entender prazo de validade. Então, quando eu fiquei 4 anos ali na franquia, que eu saí de 8 para 60, né, e o meu maior legado que eu falo, que vem na minha fala sobre o meu trabalho ali, não foi ter entregue resultado, ter ajudado a crescer, não foi ter entregue todos os budgets de orçado, de faturamento, de despesa. Cara, foi ter feito com que os franqueados que ali existiam direcionassem seus grupos econômicos para abrir mais lojas daquela marca com o grupo econômico dele. Quer dizer o quê? Que ele acreditava naquele negócio, né? Ele não ia pulverizar o negócio dele com outras marcas. Então, quando você tem uma marca hoje que você quer gerar valor e você também é uma franqueadora, é super importante que você cuide das pratas da casa, para que essas pessoas
E se ele não tiver mais grana para investir, abrir outra loja, ele vai falar para um outro cara bacana que tem grana, que abre esse negócio aqui, porque aqui os caras fazem a diferença e aqui vale a pena estar o negócio da gente. Então o Rony via esse time meu, e eu acho que quando eu meio que entreguei um negócio de construção e o negócio já estava com valor criado, ele falou, cara, vou dar um outro desafio para o Bruno que vai começar do zero de novo. Então a minha vida sempre foi isso, esses ups and downs, assim, altos e baixos, do tipo, cara, pega do zero, entrega aqui, tá entregue, vamos para outra. Eu acho que muito rico o que você fala. Eu acho que a arte de conversar ela tem a ver com isso, né? Porque assim, você sai um pouco, né? Quando você fala do Rony, você sai um pouco do piloto automático do empreendedor, do que lida com empreendedores, e aí é uma hora que você é uma fala que você puxa, você vai falando e vai puxando lá atrás os desafios, porque aí tem gratidão, tem respeito, tem admiração. E isso é a fórmula do sucesso, né? Você admira o cara, você respeita o cara, você tem gratidão pelas oportunidades que ele deu. Por outro lado, você teve a humildade de ouvi-lo. Por outro lado, você teve a educação em pedir para as pessoas, em trazer processos para que tudo isso se tornasse um sucesso, como você falou, você trazer menos de 10 lojas e tornar em mais de 5 dezenas de lojas. É um crescimento, assim, uma progressão geométrica no espaço de 4 a 5 anos absurdo. Então, isso envolve muitas pessoas. É legal, porque eu percebo que você fala dele. Digamos assim, ontem tivemos um episódio aqui que vai estar, que sobe ao ar também. Se já não subiu, porque eu não sei em que ordem que o diretor vai colocar, a gente está gravando, que é um episódio com o Rodrigo. E o Rodrigo falou, né, um cara de mercado financeiro, uma figura, um cara, gente boníssima, que eu conheço. Ele falou muito sobre os processos que ele viveu na vida dele, ele falou muito sobre a gratidão que ele tem das oportunidades que abriram. Eu vejo que é uma coisa que é meio comum às pessoas de sucesso, serem gratas, que as portas se abrem. Você falou ali no começo da tua fala, com dificuldades, depois eu quero explorar algumas coisas que você falou, mas as portas se abrem. Você tem que primeiro reconhecer que realmente foi uma porta que se abriu, aproveitar essa oportunidade, procurar estar preparado para isso, mas eu acho que a gratidão no sucesso da vida de uma pessoa, ela é muito importante, né, Bruno? Como ela muda e como ela é algo comum entre as pessoas de sucesso, né? Cara, isso para mim, faz parte da essência, assim, sabe? Ser grato, né? Eu tive a felicidade e a oportunidade de ter uma família com meu pai e a minha mãe juntos a vida toda. Então eu vivi num lar onde os laços da diferença do certo e do errado eram muito fortes, assim. Né? Meu pai era uma pessoa muito rígida nesse lado, mas não inflexível entre o certo e o errado. Ele brinca, eu sou cheio de bordão, Marcos. Então, assim, ele falava aí que eu falo até hoje. Eu falo, gente, quando a gente tem que decidir um negócio, não tem meio termo. Não tem homem meio honesto, não tem mulher meia grávida. Entendeu? Não tem. Ou é ou não é, né? O sujeito não acorda de manhã e fala assim, hoje eu tô honesto, hoje eu não faço nada de errado. Aí no dia seguinte ele fala, não, hoje eu vou ali na loja americana, vou roubar um sonho de valsa. Entendeu? Para mim não funciona desta forma. Eu tenho esse lado muito forte comigo. Então a questão para mim do certo é certo, errado é errado, não tem meio termo. A gente pode entender que as pessoas erram, né? Isso eu aprendi muito na minha vida, né? Muito com esses caras também. O Rony falava uma coisa que eu trago para mim, copio o bordão dele. Não tem problema a gente errar. E vem daquele bordão do errar humano. Mas o errar humano eu não gosto muito de me apegar a ele. Eu gosto mais do vamos errar pequeno e vamos acertar grande. Né? Você tem a opção de fazer isso. Quando as coisas vão acontecer e você tem que fazer uma escolha, a opção está na sua mão. Né? Eu costumo dizer que o manche da vida das pessoas está sempre na mão delas. Não deleguem, né, a oportunidade das escolhas que nós temos que fazer para nós. Por mais que o Rony tenha me dado as oportunidades, eu podia ter dito não. Eu podia falar, não quero. Não vou. Ele falou para mim, quando ele queria me mandar para São Paulo, ele falou, cara, vou mudar a sua vida. Você vai mudar de estado. Você vai para outro lugar que você não conhece. Você vai com a sua esposa, você acabou de casar. É isso que você quer. Se você não quiser, não tem problema. Você continua aqui fazendo o que você está fazendo aqui. Pode ser que demore mais um pouquinho para você crescer ou aparecer outra oportunidade. Mas a oportunidade é essa agora. Mas ele enfeitava o pavão também. Aí tem outro lado, né? Que ele botava ali a purpurina toda e você fala, vendedor. Cara, como é que eu não... É vendedor. Né? Toda vez que ele vinha comigo e falava um negócio, eu falava com ele assim, cara, pô, esse negócio que parece ser uma porcaria, pô, começou a ficar bom. Faz o seguinte, me dá 2.
Entendeu? Tipo assim, que você fala, cara, não tem como viver sem isso, né? Ele fazia você achar que você não poderia viver sem isso. Só que ele não te enganava. Então, a gratidão, para mim, está muito atrelada a uma relação de confiança. Então, quando eu falo para os meus times hoje, o que eu mais valorizo, né? E eu estou com esse meu bordão fixo aqui, que é o seguinte: dentro das empresas onde eu trabalho, para baixo, para o lado e para cima. Quando alguém me contrata ou quando eu contrato alguém. Falo, meus dois maiores valores hoje são lealdade e alinhamento. Cara, eu consigo contratar pessoas com, porra, cara, competências técnicas absurdas ou com competências técnicas um pouco mais rasas, assim. Mas se brilhar o olho dessa pessoa para o desafio com o qual eu estou propondo, foi um termômetro dentro de milhões de entrevistas que eu fiz na minha vida que eu consegui calibrar para perceber isso nas pessoas. Eu tento atrair, lógico, talentos com muita competência. A gente não busca equilibrar esses dois pratinhos. Mas se você perguntar o que eu mais valorizo, se tiver uma pessoa com aquele currículo gigante, mas, cara, que não me empolga, e se tiver aquela pessoa com brilho no olho que fala, cara, eu fiz isso aqui eu não sei, mas eu consigo aprender. E isso me conectar, eu falo, cara, é essa pessoa que eu vou querer estar de mão dada para ir junto. Por quê? Porque eu aprendi assim. Os caras, os Rones na minha vida fizeram isso comigo. Eles não só me deram o desafio. O Rony, quando me deu o desafio, ele sempre esteve do meu lado. Ele sempre me ligava, ele sempre me mandava mensagem, ele sempre estava preocupado com o que eu estava fazendo, com como eu estava me sentindo. Então, é uma coisa uma característica que eu acho que tudo que a gente faz na vida precisa a gente mentalizar para ter início, meio e fim. Você não sabe quando, você sabe o tempo que dura o início. Você pode não saber o tempo que dura o meio e nem saber quando vai ter o fim. Mas se regar a plantinha perenemente e recorrentemente, cara, a chance de dar ruim começa a ficar menor. Então, eu acho que vai para o lado de acertar grande e errar pequeno. Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta para te fazer. Daqui a pouco sobe o diretor, que ultimamente tem estado inspirado. A gente sempre na mudança de assunto gosta de preservar aquele momento. Quando o diretor sobe, faz aquela pergunta maravilhosa, aquela pergunta Marília Gabi. Daqui a pouco ele faz aqui. Vou ter uma pergunta simples para te fazer. Fala assim: você anuncia um cara que vai fazer uma pergunta incrível, vai mandar uma pergunta rasa. É sobre isso. Qual é a dificuldade para a pessoa que está acompanhando a gente? Eu, por exemplo, moro em São Paulo, mas eu sou de Mariporã. É próximo, mas já tem uma diferença cultural. Como é para um carioca, torcedor do Flamengo, ligado a esportes, vir trabalhar em São Paulo, aonde, até pela atual fase, estamos no ano de 2024, Flamengo é comentado, muito comentado diariamente, a imprensa paulista aqui dá, porque a torcida do Flamengo aqui, por incrível que pareça, também é grande, dá grande aspas, então se fala bastante do Flamengo também em São Paulo. Mas como é esse choque cultural, as principais diferenças quando um carioca chega a São Paulo, o que te impactou? Para quem está pensando em vir para cá, o que vai encontrar? Pode falar, pô, desde o feijão, eu já vou te dar uma. Eu fui para o Rio de Janeiro uma vez, eu comi a vida inteira feijão carioca, que é um feijão marrom. Aí eu chego no Rio e o carioca me serve feijão, é feijão preto. Entendi nada, tá contigo a bola. Cara, e tem uma outra coisa que é emblemática, né? Eu sofri muito bullying quando eu cheguei aqui, mas eu digo que foi o bullying do bem, né? Porque quando a pessoa quer te sacanear, e eu sou um cara que, cara, a galera que trabalha comigo disse ouvir, eu perco amigo, mas eu não perco a piada. E aí vem da tua veia. Porque eu acho que tudo na vida, se você entra no jogo, bolinha vai, bolinha vem. Que eu falo com a galera. Não sabe brincar, não desce pro play. Então, eu aprendi na minha vida com quem que eu brinco e com quem que eu não brinco. E eu sou um cara muito brincalhão, e gosto de tirar sarro, risada. Eu, naturalmente, como vendedor, eu gosto de tirar sorriso. Eu falo que eu sou feito para isso. Cara, eu gosto de ter relações. Então, cara, o nego me sacaneava de tudo quanto é tipo de coisa imaginável. Mas, cara, eu tinha sempre minha carta na manga, né? E aí, aqueles bordões idiotas, assim, do tipo, o cara me sacaneava, né? Pô, tu deve ser um dos poucos carioca que trabalham, né, cara? Tipo assim, pô, o povo lá, né? A praia, né? Como é que é? E aí eu falava pra galera, eu falava assim, não, São Paulo tem umas características boas, mas ele não se decide, né? Você fala o seguinte, você come biscoito, né? Aí você fala, não, aqui não é biscoito, aqui é bolacha. Aí eu falo, cara, o que tá escrito no pacote?
Então, o paulista ele consegue, ao mesmo tempo, né, transgredir o nome do negócio para dar outro tipo de classificação, enquanto o negócio está escrito no negócio, tem uma objetividade ali. Eu ficava pistola comigo aqui. Então, cara, essa minha veia de aceitar a brincadeira, né, e ter a característica de devolver na mesma moeda, me conectou. Né, me conectou. Então, cara, quando eu morei aqui da primeira quando eu morei aqui da primeira vez, eu aceitei vir para São Paulo da primeira vez e a gente tinha eu estava casado, minha esposa tinha um negócio dela, eu falei, cara, eu negociei lá com a minha empresa, falei, cara, eu vou para São Paulo, fico durante a semana e volto. Então, eu fiz isso durante 1 ano e meio, morando na ponte aérea ali. Via para São Paulo, trabalhava uma semana aqui e voltava no final de semana, né? Cara, eu era o cara que era embaixo do meu prédio tinha um valet, eu morava num flat, e aí eu chegava com o carro, né? O cara, o rapaz que estacionava o carro virou brother, estacionava o meu carro e sempre me sacaneava, né? Carioca, não sabe dirigir, cariocada, né? E outra coisa engraçada é que quando eu mudei para São Paulo da primeira vez, eu vi que o meu carro tinha placa do Rio. Cara, cara, inevitavelmente, né, cara, existem códigos de conduta de São Paulo e do Rio, né? Eu não acho certo, mas no Rio de Janeiro, se o cara tiver que ir para uma rua gigante, que lá na frente ele tem que virar à esquerda, pode ter certeza que ele vai pela direita, vai querer passar na frente de todo mundo e entrar no meio e embicar lá na frente. E não dá culturalmente, seta. E não dá certo e entra de qualquer jeito, cara. E Tipo assim, estaciona também na. Vocês estacionam na calçada, cara. Eu não acreditei cara, quando eu vi. essa cultura é muito doida, cara. Lei de trânsito, a lei de trânsito no Rio é diferente, cara. Faixa de pedestre no Rio de Janeiro, sim, é para o pedestre atravessar, mas a prioridade é do carro, não é do pedestre. O pedestre tem que olhar, tem que ver que tem um carro passando e tem que não atravessar. Quando eu entrei aqui em São Paulo, comecei a dar carona para as pessoas. Cara, eu sei que isso não tá certo, mas às vezes você nasce fruto do meio. Mas o Sim. ser humano ele consegue melhorar, porque eu melhorei. Entendeu? Eu aprendi com a cultura certa do paulista a respeitar a regra, né? Então, quando eu virava na faixa, às vezes eu tava virando, né? Aí vinha uma pessoa na ponta aqui, aí eu lembro que a pessoa dentro de carro, ai, Bruno. Eu falei assim, o que houve, cara? Eu falei, você não viu que tinha um cara ali? Eu falei, eu vi, mas o meu carro tá aqui, ele tem que me ver, eu sou maior do que ele, então ele tem que ver que ele não tem que atravessar na hora que o carro tá virando na faixa. Ele nunca, é uma lei de trânsito, você não pode. Aí você vai pensando, vai refletindo. Cara, hoje, se eu for dirigir no Rio de Janeiro, cara, eu sou um alien, né? Porque eu dirijo como um paulista, entendeu? E é muito doido, né? E tem culturas daqui que você fala, cara, você aprende a fazer uma coisa certa que você não fazia, e do outro lado também. Feijão é a mesma coisa, cara. Aqui na minha casa só tem feijão preto. Eu nasci comendo arroz e feijão preto todo dia, né? Eu chego nos lugares aqui, eu falei, cara, onde é que tem feijão preto? Ele, não, chefe, feijão preto aqui é só sexta e sábado que é feijoada. Eu falei, pô, e tem dia pra comer o negócio? Entendeu? Pô, os caras ficam bravos comigo. Chegar na pizzaria, juro que no início não era sacanagem, né? E eu adoro ketchup, cara. Eu adoro ketchup. Né? Puta, você põe ketchup na pizza? Qualquer lugar, boto no arroz, eu boto no pão, eu boto, cara. E eu chegava pros caras aqui e falava assim, ô moço, ketchup. Ele olhava pra minha cara, o garçom começa a te dar com a cara de nojo, entendeu? Aí ele olha assim, chefe, aqui não tem ketchup. Eu falei, mas como não tem aqui numa pizzaria? Eu falei assim, não, cara, mas aqui não se come pizza com ketchup. Eu falei, mas quem vai comer sou eu? Isso é sensacional, né, cara? Isso é um país continental e aqui, obviamente, né, quem estiver acompanhando, tem a galera que vê isso com bons olhos, tem alguém pode achar que não, mas é para entender o choque cultural do que é um país continental. Eu, quando eu fui ao Rio de Janeiro, eu fui 2 vezes na minha vida, 3 vezes, fui 3 vezes na minha vida. Tem essa do feijão, a do trânsito, eu fui nas Olimpíadas em 2016, eu vi aquele monte de carro em cima da calçada, eu falei, o que está acontecendo aqui? Aí eu perguntei para uma pessoa, falou, não, aqui a gente para assim. E aí realmente vai chocando você ali, você não entende muito bem, só que assim, são os costumes, é o que você falou, Sim. no final, a gente acaba replicando o comportamento que a gente vê. E talvez não tenha o certo ou errado, né? Apesar de existir o Código Nacional de Trânsito, mas lá é cultural, como aqui é cultural de uma outra maneira, mas é legal que você conseguiu se adaptar, né? E essa da pizza com ketchup, o senhor deveria ter sido preso. Já deixa aqui o meu protesto. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas ó, vamos mudar de assunto. Diretor, boa. Sobe para cá com a sua pergunta. A conversa está aqui. Normalmente o diretor sobe com 20 minutos.
Por enquanto não apareceu o diretor, mas ele já me falou, apareceu o diretor, tem um O cara aí, barulho. o cara. Tá rolando uma obra aí, diretor? É isso que tá acontecendo aí em Juiz de Fora? Tá rolando a obra, mas aparentemente logo agora, na hora da pergunta, ela deu uma parada, então vamos nessa. Tudo bem, Xará? Tranquilo? Fala aí, Brunão, beleza? Tudo bem. Pô, tá bom demais o papo. Quero só reforçar aqui na hora que você falou do ketchup na pizza, eu quase caí da cadeira aqui, cara. Pô, não é possível. É pior que eu já fui desse time, mas hoje em dia não sou mais nada contra também. Brunão, cara, o bate-papo tá bem legal, e queria voltar um pouquinho, né? Antes da gente, como o Marcão já anunciou que a gente vai mudar de assunto, você falou da reserva, e aí queria te fazer alguns pontos, na verdade, algumas pontuações, para ver o que você fala dessa sua experiência. É uma marca muito grande, né? Você está aí com a camisa do Flamengo do teu lado, uma marca que vai até para esse lado, né? Uma marca que a gente vê que puxa para o lado do futebol e vai para outros lados também, que não só a moda, né? Ela pega vários pontos de interesse da galera mesmo, do público, e coloca ali. Você falou que pegou se eu não me engano, foi exatamente essa aspa, eu ia anotar, mas estava anotando o tempo aqui do corte. Você falou que pegou uma praça bagunçada, foi isso? Foi quando eu vim para São Paulo, eu peguei uma praça no momento de Aham. dificuldades. Então, aquilo ficou na minha cabeça, principalmente pelo que você falou, né, pelo teu relato, e o que você falou depois, que eram reuniões muito, muito tranquilas, assim, que eram num clima legal. E, enfim, queria te perguntar sobre isso, sobre a tua experiência na reserva, o que você tem para falar da marca que virou, né, e acho que a gente pode falar num período histórico, assim, em pouco tempo, algo muito grande dentro da sociedade, né? E aí, dessa tua experiência, um pouquinho mais de detalhes sobre isso, do porquê que estava bagunçado ali naquele momento e o que, até com o auxílio da própria marca, fez com que isso fosse revertido, porque a gente sabe que nem sempre isso acontece, né, Bruno? Então é um mérito muito Sim. grande quando uma situação dessa acontece. Não, então é uma coisa bacana, o Rony adora futebol também, né? E eu sempre falei para ele, cara, eu admiro ele em tudo, muitas coisas na vida dele, mas ele tem um defeito gigante, que ele é vascaíno, rapaz. Ele é vascaíno doente, 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 doente. Então isso aí pra gente era um problema, era uma relação de amor e ódio muito grande, né? Até porque o Flamengo sempre botou o Vasco no bolso, pelo menos no período que eu trabalhei ali. Então era muito ruim você chegar pro seu chefe e falar para ele, né, criticar ele de uma coisa que ele tem no coração e o coração dele ficava latejando. Cara, a questão era o seguinte, ele falou uma coisa para mim quando ele me mandou para São Paulo, que foi o que ficou mais latente para mim. Ele falou, cara, toda grande marca de varejo, ele tinha umas visões assim. Ele falou, cara, eu estudo muito varejo, e ele era engenheiro, trabalhou na Accenture, era um cara que ele tinha tudo para dar errado no varejo e graças a Deus foi o que nunca aconteceu. Porque ele tinha sempre esse mindset: time, pessoas, resultado e valor e cultura. Sempre o propósito foi esse. A reserva, enquanto marca de moda, sempre foi uma marca de comunicação. Então, o objetivo era sempre gerar conteúdo para trabalhar o awareness da marca e a gente gerar motivo dos nossos 500 vendedores gerarem interlocução com os nossos consumidores. Ponto. Era esse o negócio. E aí, quando você, brincando hoje, né, ele faz uma collab com o Flamengo, ele faz uma collab com o Vasco, cara, ele traz a torcida junto. Né? Você fala assim, cara, eu comprava na marca X, então, cara, a marca tal tá com o meu time do coração, então eu vou colar com esses caras. A questão do desafio foi quando eu cheguei em São Paulo, ele falou para mim, cara, toda marca de varejo grande, em algum momento, São Paulo vende mais do que o Rio de Janeiro, mesmo a marca sendo carioca. Porque São Paulo, e aí uma outra coisa que o paulista tem melhor do que o carioca, né? Além de ser consumista, mas é um consumista do bem. São Paulo, o cara é muito mais classudo que o carioca. Tem uma outra sacanagem entre carioca e paulista, que é o seguinte, e isso foi meu primeiro gerente, quando eu entrei aqui, ele falou para mim que ele ia muito pro Rio, ele falava assim, cara, você vai aprender o seguinte, no Rio de Janeiro, né? Não, minto, em São Paulo, o paulista ele tem um tênis para correr, um tênis para ir no shopping, um tênis para trabalhar, um tênis para passear, beleza. O carioca ele tem
o mesmo tênis para correr, o mesmo tênis para trabalhar, o mesmo tênis para ir para praia, o mesmo... Cara, e é cultural. Quando ele falou, eu falei assim, eu sou assim. É muito doido. Então, assim, quando eu cheguei aqui em São Paulo, o que eu vi foi uma cultura da marca que não estava tão enraizada, e o resultado para mim era fruto disso. Era fruto da cultura. Eu tinha pessoas desmotivadas que estavam ali durante muito tempo, não muito satisfeitas fazendo o que queriam, e não tinha alguém que chegasse do lado dela e falava assim, cara, pode ser que você não queira estar aqui, mas o que você quer? Então, ter vindo para cá foi uma coisa que eu pratiquei, eu pratico até hoje, que eu brinco que enquanto líder, para mim, a melhor característica de um líder é saber ter conversa difícil. O cara que consegue e se coloca numa condição de que vamos ter uma conversa difícil, eu não tenho medo de que... Ter medo sempre, eu tenho sempre. Sempre que eu vou com uma conversa difícil, eu tenho cagaço, dá dor de barriga, eu tenho, dependendo do nível da conversa que vai acontecer. Mas eu sei que virou um negócio muito orgânico meu. Eu falo, cara, eu não posso deixar e não posso procrastinar que isso acontecesse. Então esse resultado, eu acho que foi uma procrastinação de conversas difíceis que não aconteceram. E quando eu vim para... E engraçado que quando ele falou para mim, você tem que morar lá, é porque ele já via isso. Ele falava assim, quando a pessoa que vai morar lá não vai ter lapso temporal para ter as conversas difíceis. Tiver que ter a conversa difícil, você vai pegar o seu carro, o Uber, a bicicleta, o jegue, e você vai direto para o shopping que for, para ter aquela conversa difícil e, de novo, encurtar as dificuldades. Né? E aí essas conversas difíceis, elas promovem, você, quando sai dessa conversa difícil, no mínimo, quando eu proponho, eu falo, cara, a gente tem que sair daqui com um alinhamento. Qual vai ser? Mesmo que o vai ser seja não ser. Não, não vai ser. Beleza, é um caminho. Ou então, não, a gente vai sair daqui e vamos tentar de novo. É outro caminho. Ou não, a gente não vai para aquele caminho, a gente vai para outro caminho. É um caminho. Eu brinco que quando os executivos entram numa sala, que cada um quer fazer de um jeito, né? Eu, às vezes, me coloco numa posição diferente que eu falo o seguinte, olha, a única coisa que, independente da porrada que tá comendo aqui dentro da sala, a gente tem que sair daqui com um propósito. Quando a gente sair decidido do que vai ser feito, é todo mundo acreditando no que tem que ser feito. Então, quando você... Aí todo mundo, um se olha, o outro se olha, que pode parecer uma coisa óbvia. Pode ser uma coisa que você fala assim, pô, mas é lógico que isso vai acontecer. Não acontece. Muitas das vezes, quando você sai de um alinhamento, que esse alinhamento fica meia boca, e não tá claro, né, o olho no olho, que você olha pro cara e fala assim, cara, a gente vai sair daqui, a gente vai ir pra cá, junto. Você quer ir desse jeito? Eu não concordo, mas eu vou te apoiar. E aí não interessa. Aí vem o meu bordão. Amigo não tem defeito, inimigo se não tiver, a gente arruma. Então, se a gente tá ali e a gente vai pro propósito de resolver, não interessa o que o nego depiruado no meio do caminho do que tem que ser feito. A gente vai e vai com consistência e vai com proatividade para resolver o negócio. Então, acho que foi esse espírito. De novo, eu falo, cara, que muitos lugares onde eu entro, eu olho pro meu... Hoje eu olhei pro meu CEO, né, na Lingerie, só fazer um paradoxo também, e eu falo, cara, eu fiz um mapeamento de 3 meses, né? Quando eu li o livro do Obama, né, tem um negócio bonito lá que ele fala do presidente dos Estados Unidos faz quando entra o plano de 100 dias. Então, eu brinco que o plano 100 dias aqui para o brasileiro é o período de experiência de 90 dias. Ou você faz e dá certo, o nego te dá um pé na bunda e você vai embora. Entendeu? Então, assim, você tem 30 dias que é o teu período de experiência fazer o mesmo projeto que o presidente dos Estados Unidos faz. Então, o presidente dos Estados Unidos também tem o mesmo cagaço que a gente aqui, de em 3 meses não conseguir fazer um negócio certo, que as pessoas não vejam valor naquilo que você está fazendo. Né? Então, quando eu entrei aqui, em 3 meses eu olhei, fiz um plano de 100 dias, cheguei para o presidente e falei assim, olha, temos uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim. Qual é o lado muito bom? Qual é o lado muito ruim? O mato está alto. Tem muita coisa que eu acho que onde a gente já deveria estar fazendo. Qual é o lado bom? Dentro desse mato alto, dá para fazer um monte de coisa sem gastar R$1. É só virar chave. É só cultura. É só pegar a ferramenta que a galera não valoriza como tem que valorizar, aprender a usar. É só pegar a preguicinha que tem de fazer isso e botar um pouco mais de energia para a galera valorizar e correr atrás. E, de repente, pegar essa lista de 362 coisas que um monte de gente faz e falar o seguinte, cara, vamos priorizar o que dá resultado. Vamos botar mais força. O que não muda o resultado? Dá para não fazer? Se der para não fazer, não faça, meu amigo. Então, assim, naquele momento na reserva foi isso. Eu saí da reserva, passei pela Aramis, herdei uma governança da onde eu passei a cuidar dos 2 canais. Cuidei de loja própria e cuidei de franquia juntos. Né? E aí eu tinha um direto de loja própria, um direto de franquia, inteligência comercial e tinha um CRM debaixo de mim. Aí você falava, em algum momento, você falava, cara,
Franquia é bem, loja própria tá ruim. Cultura, processo, gestão, mão na massa. O franqueado tá reclamando. Chama ele para conversar. Tem uma conversa difícil com ele. Mas o franqueado, ele nasceu na vida para reclamar. Eu falei, beleza. Mas você precisa ele na vida, porque para a empresa existir, você precisa que a figura do franqueado exista. Então, acho que tanto naquele momento ali, quando você falou isso, essa tua pergunta para mim, ela é muito nostálgica, porque foi um dos primeiros momentos na vida que foi o meu estopim de virar executivo. Que ali eu virei um gerente nacional de um canal de vendas. E eu falei, cara, é dar certo ou dar certo. E eu tô pegando um lugar passando por dificuldade. E aí eu tenho uma característica pessoal, e eu acho que cada um tem que se encontrar dentro daquilo que tem. Eu sou patologicamente otimista. Patologicamente otimista. Cara, mesmo quando você olha para aquilo, você fala assim, porra, irmão, que merda que tá isso aqui. Eu falo assim, boa, eu vou resolver. É isso. E aí, diretor? Vou mais uma só. Pode? Tô liberado, diretor. O senhor dirige, o senhor Só apresenta, pra- faz cortes, me exclui da gravação se quiser. O Não, senhor de que jeito comanda, nenhum. diretor. Tamo junto. Não, mas indo ainda nessa linha, porque eu achei curioso e foi uma coisa que a gente teve muito no bate-papo, que foi a questão das diferenças culturais, até quando a gente falou do ketchup na pizza, enfim, o Marcão falou das vagas no Rio, enfim. E como, né, você fez essa transição Rio-São Paulo, queria te perguntar algo nessa linha também, algo mais prático, porque você falou, né, óbvio, a gente começou essa parte falando da reserva, enfim, você falou ali de exemplos de se associar ao Flamengo, ao Vasco, isso aí vai vender naturalmente igual água no Rio de Janeiro, naturalmente. Mas você mesmo veio e falou logo depois da característica do carioca ter o mesmo tênis e o paulista ter um tênis para cada coisa. Esse perfil diferente de consumo é um choque cultural para a estratégia da marca ou não tanto assim? O que você olha e fala, putz, no Rio isso aqui funciona, em São Paulo tem que fazer mais força para isso aqui funcionar e vice-versa? Cara, essa pergunta é excelente. Assim, por quê? Porque tem um paradigma da regionalidade. Não, mas é natural, né? Se você for lá para o Rio Grande do Sul, vai vender mais casaco. Se você for lá para o Nordeste, vai vender mais camiseta e polo. Culturalmente, pelo clima, o tipo de produto ele acaba se identificando. Mas o ser humano, todo mundo gosta de ser bem tratado. Todo mundo gosta de ser reconhecido. O ser humano, ele é movido a reconhecimento, em todos os sentidos. Então, aquele momento ali, eu acho que sempre a minha característica comercial, ela emerge do salão de vendas, ela emerge daquela atitude de servidão e daquela atitude de você servir bem. Então, em determinado momento, quando você vê que uma loja ou uma praça performa bem ou performa mal, você pode prestar atenção se a atitude daquele time, daquele gestor, em pró de fazer o máximo pelos clientes, está sendo correspondido. Na reserva, em determinado momento, emergiu um modus operandi, que era o seguinte. Uma vez, uma gerente de uma loja, ela tinha um cliente que não estava indo na loja, um puta cliente legal, e ele estava fazendo vestibular. Né? Ela foi lá na loja americana, comprou uma caixinha, botou um todinho, um chocolate, umas bugiganga lá, e ela botou um papelzinho escrito, kit vestibular. Ela foi na portaria da casa dele e deixou para ele aqui com a seguinte cartinha. Já que você não está vindo na minha loja comprar, porque você está fazendo vestibular, a gente gostaria que essa ausência fosse recompensada com esse mimo, para que ele te fortalecesse num momento tão difícil e tão desafiador da sua vida. Irmão, isso, você imagina que esse cara um dia vai esquecer dessa pessoa, dessa marca. Então, o fator emocional ele está sempre presente na questão da relação. Então, isso reverberou de uma forma absurda. Esse cara postou no Instagram, o cara gerou 362 milhões de curtidas. Os amigos desse cara passaram aí na loja para querer saber quem era essa gerente que fez isso. Olha que loucura. Então, conselho é bom, mas o exemplo arrasta. O que aconteceu? Estou tentando de uma maneira muito resumida. A gente criou lá uma premiação e criou um rótulo dessa premiação que chamava Movendo o Céu e a Terra pelo Cliente.
Parece óbvio. Isso deve estar escrito um monte de livro, isso deve ter um monte de palestra, que deve ter um monte de PowerPoint, né? Mas falar é fácil, fazer que é difícil. E aí a gente começou a premiar na convenção a cada 6 meses a melhor história de encantamento que as lojas tinham que fazer, elas tinham que escrever, isso virou um processo, isso virou uma constância, isso gerou um pacing de boas práticas, e as lojas passaram a competir de querer gerar a melhor história. Então, olha que loucura. E isso na convenção se tornou a premiação mais importante. A premiação mais importante não era a melhor venda, o melhor crescimento, o melhor atingimento de meta, não era a melhor história. Então, o valor que você coloca dentro do teu negócio ou dentro do movimento que você quer para a tua marca, para fazer com que aquilo aconteça, isso gera valor, né? E quando o teu cliente se identifica com o valor, voltando para o futebol que você falou, cara, dificilmente, né, uma pessoa nasce, escolhe um time e ela muda no caminho da vida dela, né? A gente que gosta de futebol aqui, tem um fulano que mudou, beleza, mas deve ser um alienígena, um 0,01 ali que mudou de time e tá tudo bem. Mas, cara, as pessoas, né, eu brinco aqui dentro de casa, né? Eu tenho 2 filhos. Eu falo, eles têm 2 chances na vida, ou eles vão ser flamenguista, né, ou eles vão escolher outra casa para morar, porque não tem uma opção. Entendeu? Tipo democrático, assim, gosto disso. Super. Aqui a democracia impera aqui na família. Na minha empresa particular aqui. Tô brincando. Se eles quiserem escolher aqui, a opção... Se eles um dia escolher outro time, a única coisa que eu vou falar para eles é o seguinte: se você escolher o time que você escolheu, você, meu irmão, faça de tudo e torça para esse time ficar bem. Porque se ele ficar mal, eu vou zoar você tanto, 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 porque se o Flamengo estiver melhor do que o seu time. Então, é ensinar, né, as pessoas que estão em volta da gente e falar, cara, tá na tua mão, faça aquilo que melhor que você pode, com aquilo que você tem, e coloca energia. E eu sempre falo pro meu time, coloca amor nas coisas. Eu vou por esse lado afetivo, eu não tenho como não dizer, tipo assim, cara, eu vou pela... Fala, cara, coloca amor naquilo que você faz. Né? Quando você coloca amor, o troço pega. Né? Tem, de novo, uma fala da criação da reserva, que o Rony falava lá atrás. Cara, quando eu criei a reserva, eu fazia umas roupas muito mais ou menos e vendia para multimarca no interior de São Paulo. Foi assim que a reserva nasceu. E assim que ele começou a ganhar dinheiro para montar a primeira loja. E ele falava, cara, eu ia nos lugares, eu fiz uma primeira coleção que tem 1/10 da qualidade do produto que a gente tem hoje, mas eu colocava muito amor naquilo que eu estava fazendo. E aí eu vendia para as multimarcas no interior do Rio de Janeiro por 2 motivos. Porque eu convencia os caras e os caras tinham pena de mim. Eu falava com tanto amor daquilo, os caras falavam assim, meu irmão, vou comprar um pouquinho desse negócio aqui, dessa porcaria aqui, só porque esse cara é tão gente boa, ele tá falando com tanto gosto. Então, assim, eu acredito muito nisso, que, né, a intenção da gente vira chave de resultados difíceis para resultados melhores, né? Aí eu vou devolver para o diretor. Pode fazer pergunta para o diretor, Marco? Pode quebrar o papel? Pode. Aqui é liberdade criativa total. Diretor, técnico ganha jogo? Diretor, qual a sua opinião? Delibere sobre isso. Ganha, mas não sozinho. Boa. O técnico precisa da equipe engajada, né? O técnico bom precisa da equipe boa, né? Senão não acontece. Ele pode ter a melhor percepção do mundo, se ninguém colocar em prática, já era. Se põe um que tem 2 pés esquerdos e vai bater de direita, a coisa realmente não vai andar, né? Não tem destro com 2 pés esquerdos é complicado. Né? Diretor, satisfeito? Satisfeito? Ótimo. Perfeito. A gente está agora caminhando aí para as nossas considerações finais. O diretor partiu sem se despedir, mas ele está aqui nos bastidores, nosso querido diretor. Tem uma pergunta que não é séria, então eu sempre anuncio quando não é séria. Quantos tênis o senhor tem hoje? Rapaz, não é um, né? Não é nem mesmo. Eu tenho um tênis para correr. Eu tenho um tênis para correr na rua, para correr na academia. Eu tenho um tênis. Eu sou agora um carioca paulistano de coração. Eu gosto de dizer isso, Marcão, porque é o seguinte. E aí uma outra coisa que, né, virou um bordãozinho meu quando a galera fala assim: ah, mas e aí? Você não sente falta da praia? Você não sente falta do shopping com a rapaziada? Eu não... Sinto. Dos amigos e das belezas naturais da terra que eu atravessava a rua, estava na praia. Né, eu andava de skate no domingo, que a ciclovia da praia ficava fechada, para admirar aquela beleza. Mas tem uma característica que você fala assim: como é que você hoje São Paulo está na tua vida? Eu sou apaixonado por São Paulo e não saio daqui, não saio de jeito nenhum daqui. Rezo para as minhas oportunidades profissionais, como tem acontecido, me manterem aqui. E a minha esposa a mesma coisa. Por quê? Porque a vida da minha família prosperou.
Então, eu costumo dizer que aonde a vida da família prospera, a família acaba criando um vínculo, né, de gratidão e de afetividade com o local. Então, a gente tem uma gratidão gigante por São Paulo, porque foi onde a vida da minha família prosperou. Meu primeiro filho, quando a minha esposa engravidou, ela ficou 8 meses aqui, né? E 7 meses aqui, e aí foi uma coincidência. A gente acabou tendo que se mudar para São Paulo, programamos para mudar, para eu nascer lá, e o Miguel, mais velho, nasceu carioca, né? E aí, agora a gente está mais tempo aqui, eu tenho o Gabriel, e o Gabriel nasceu paulista. Então, eu também terei essa rivalidade aqui dentro da minha casa. Não, sensacional, cara. Muito legal, né? É óbvio que não se resume mais de 40 anos de vida em uma hora, mas para entender um pouco, principalmente dos seus valores, isso é bastante possível. Né, o quanto você é grato, o quanto você é voltado para a família, o quanto você gosta de futebol, tudo isso fica. Quando eu conversei com a Anne, né, ela falou: olha, tem uma pessoa que vai ter um bate-papo muito legal com você. Ela te descreveu como empresário, pai de família e carioca e flamenguista. Então, é assim que ela te vê também. Então, são características que ficam muito claras ali quando a gente tem a oportunidade de bater um papo com você. Para caminhar para o final, eu deixei algo que eu espero que seja uma pergunta que você consiga falar sobre o tema e eu espero que seja algo confortável para você. Você falou que você perdeu seu pai aos 17 anos, né? E contou um pouco ali no começo do bate-papo sobre as dificuldades, sobre ter que morar com a avó. E eu acho que aí entra o Rony, que vira uma figura paterna nessa questão empresarial, né? Ele, obviamente, que ele não substitui, mas para a parte empresarial ele acaba trazendo um pouco dessa experiência. E eu entendo que é o tal do mar bravo que fez um marujo sangue no olho. Isso tem relação, essa coisa dessa batalha constante, essa coisa de querer ser um grande pai, tudo isso tem a ver? Fala um pouco de como você lidou com isso, como que é o nome do teu pai. Eu sei que eu vou te emocionar, o propósito não é esse, mas eu acho legal, é uma forma de homenagear teu pai. Cara, pô, obrigado. Só fazer uma pequena referência, né? Porque dependente das pessoas terem muita grana, pouca grana, momento melhor, momento pior, não interessa, acho que tudo é a intenção. Né? Eu tive uma oportunidade grande, né? Meu pai era cirurgião plástico, a gente tinha uma vida super confortável, né? Minha mãe pôde parar de trabalhar para cuidar da gente, então a gente tinha uma vida ótima, né? Tinha uma passagem que eu falo quando eu fui para São Paulo. Eu falo que, cara, meu pai a vida inteira queria me mandar até eu ter 16, 17 anos, sei lá, fazer um intercâmbio, estudar fora. Eu falei, cara, não quero morar no Rio. Se quiser me mandar para fora para eu ir na Disney, ficar lá uma semana e voltar, tá tudo certo, mas eu quero ficar aqui, quero crescer aqui. Mas, cara, aí de novo, eu tive essa oportunidade na vida. Meu pai foi um grande amigo, um grande incentivador. Eu fui atleta de judô, só uma passagem rápida, né? Fiz judô a minha vida inteira. Então, eu tive a oportunidade de, já com o meu pai presente, ter um segundo pai, que era o meu professor de judô. Né? O judô é um esporte olímpico, né, que traz grandes medalhas, mas as pessoas não falam muito do quanto que ele é educativo, né? Tem vários professores de judô, tanto quanto futebol, que tem projetos, né, institucionais em regiões mais carentes, que tiram pessoas num caminho ruim, bota a pessoa no esporte e futuramente a pessoa vira e desponta como um grande atleta. Mas o judô na minha vida, meu pai ia na academia comigo, ele fazia questão de me levar nos campeonatos, ele sempre foi muito presente. Cara, você imagina, ser um grande amigo, um cara presente na sua vida com 17 anos, a vida entende que ele não vai fazer mais parte da sua vida. Foi um momento difícil, acho que como um garoto de 17 anos eu tive a minha crise ali de existência, né? Brinco que ela conflitou junto com uma característica, minha família também sempre foi muito religiosa, né? E eu falava com o meu Deus, eu falava assim, cara, você não deve gostar de mim, né? Você tirar um cara como esse da minha vida, podia ter tirado qualquer amigo, que amigo vem, amigo vai, volta, mas falava assim, cara, você não gosta de mim. E aí foi uma característica muito minha de eu conseguir me resolver com a minha religião, né, de entender que isso tinha um propósito. E a ausência dele me colocou numa condição de que eu falei, cara, eu vou ter que dar os meus pulos. Eu não vou poder depender, né, de que eu ficar remoendo sobre aquilo que eu não tenho. Eu vou ter que entender que os caminhos e as portas abertas, eu vou ter que achar algumas chaves no meio do caminho. E foi isso que eu sempre fui procurando na minha vida. Chave para abrir porta. E essas portas que foram abertas
sempre teve uma pessoa presente. Pode ter certeza, cara, toda porta que abrir na tua vida, vai ter alguém ali para te recepcionar. De novo, é encontrar o chamado. E eu tive o meu pai, o meu professor de judô. Na época, né, tive a figura do Oscar, na minha vida ali também, de uma maneira. Na segundo momento, eu tive o Rony, que acreditou em mim quando eu passei pela reserva. Eu entrei na Aramis, eu tive o Richard, que é o presidente da companhia hoje, que é um cara fantástico, que eu trato como fosse um irmão para mim, uma empresa que eu fiquei 3 anos, mas com uma intensidade muito grande que aconteceu. E hoje estou na Lingerie, que eu tenho um mentor, presidente, que eu respondo, chamado Eduardo Costa. E aí eu criei em mim a necessidade, de uma maneira que é minha, de ter referências próximas das quais eu admire para eu conviver. E eu cavo isso. Então, os movimentos profissionais que eu fiz para as empresas das quais eu fiz, sempre foi 50-50. O que eu falo? 50% tem que ser uma oportunidade financeira boa para a minha maior empresa, que é a minha família. Né? Eu chego em casa e eu falo, olha, minha esposa, ainda meus filhos ainda não conseguem decidir, um tem 5, outro tem 1 ano. Mas eu falo aqui, ó, a proposta é essa aqui. É bom pra gente? Você entende? Eu entendo que por isso. Então a gente discute internamente se é bom pra gente. Os outros 50% eu tenho que ver valor, propósito e quem vai ser a liderança. Eu tenho a necessidade de admirar meus líderes, né? E então é um caminho que eu escolhi. Então a minha relação sempre com a liderança é de muita lealdade e muito alinhamento. Eu brinco que eu presto muito conta sempre do que eu estou fazendo, né? E muitos dos meus líderes, eu escutei de vários a mesma coisa em algum momento. Falei, cara, vai lá, cara, você não precisa me falar tanto quanto você faz. Aí eu falo para ele, eu falo assim, enquanto você souber muito do que eu faço, pouco você me pergunta. E muito no meio do caminho, você vai ter a oportunidade de, num tempo curto, me dar algum insight que vai me ajudar a eu fazer melhor ou não fazer cagada. Então, a minha mente sempre funciona nesse sentido. Então, particularmente, o meu pai, ele funcionou, né, com esse espírito que teve essa presença de mentoria, deu certo, eu me nutro disso e eu sempre busco isso, né? Eu acho que vem também desse lado que a gente brinca, né? Eu aprendo conversando mais do que lendo, porque eu não leio quanto que eu conseguiria, né? E eu virei o Zé Perguntinha. Tem uma outra característica minha, que eu tô sempre nos lugares perguntando por que isso? Por que aquilo? Mas por que a gente faz dessa forma? Mas por que isso aqui é desse jeito? Porque, cara, quanto mais você pergunta, né? E aí o site GPT, ele veio hoje para chancelar isso. O site GPT, ele responde qualquer coisa, ele ajuda todo mundo a fazer o que quiser. Mas ele ajuda melhor quem faz as melhores perguntas. Então eu faço para o meu time, eu falo assim, me vejam como site GPT. Façam as melhores perguntas para ter as melhores respostas, né? E aí eu acho que é um pouco do meu caminho que eu perco amigo, mas eu não perco a piada. Por quê? Porque eu quero trazer sempre a pessoa para perto, né? Eu brinco, outra brincadeira que eu faço, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu falo, cara, eu não sei separar o pessoal do profissional. Porque eu não sei estar de bem. Eu posso brigar com as pessoas, posso discutir, posso ter opinião divergente, posso ficar puto. Mas eu vou e eu volto. E aí eu vou te chamar e falar assim, Marcos, olha, você fez isso eu não gostei. Ou então, estímulo o contrário. Eu falo, cara, às vezes eu sei que você está longe de mim, aí eu vou te perguntar, falei, cara, tem alguma coisa que eu fiz, você não está feliz? Então, assim, eu acho que para mim a relação e a conexão, ela é impulsionadora de transformação e de uma vida melhor. Que vem o resultado, que vem conexões com pessoas bacanas, né? E isso eu aprendi dentro da minha casa. Isso eu aprendi com a criação com meu pai e que a minha mãe me deu. Eu tive essa sorte, né? E aí, de novo, eu acho que o que está dentro da gente, o que vem de dentro da gente, de coisas que a gente teve ou que a gente não teve, vão ser as nossas fortalezas para a gente criar essa persona que vai gerar quem a gente é para frente. Perfeito. Só posso te agradecer. Parabéns pela sua história, né? Que Deus siga abençoando a sua trajetória. E é isso. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais. E eu sempre pergunto, você tinha falado para mim, a gente faz para o pessoal entender, uns 5 minutinhos antes de gravar. O Bruno entrou, falei ali um pouquinho do projeto e acabou aí, nada é combinado, o papo vai fluindo ali naturalmente. Você falou que é um low profile quando a questão é rede social. Se alguém, poxa, adorei o Bruno, quero ver mais do...
Tem alguma rede social que você fala alguma coisa, que você se conecta com as pessoas? Tem, cara. É @BrunoMBrasil, que meu nome é Bruno Moura Brasil. É aquilo que você me perguntou lá, né? Pô, mas Bruno Brasil e tal. Eu falei, cara, o Brasil foi que eu entrei numa empresa que tinha um monte de Bruno, aí todos os gestores, cada um tinha que ser chamado pelo nome. Aí o gestor da época olhou para mim e falou o seguinte, cara, Bruno Moura não é muito forte, não. Vamos meter Bruno Brasil, que é mais potente, né? Eu falo que é que nem a toda Globo, né? Ele foi o cara que botou meu nome de guerra ali. Então, é @BrunoMBrasil, LinkedIn, Instagram. Galera pode me achar no Instagram, eu gosto... Boa, tá aí. No Instagram eu gosto de falar um pouco da minha família, da minha vida, das minhas conquistas pessoais. No LinkedIn eu separo de uma maneira, né, minhas conquistas profissionais, né, os desafios, as coisas que acontecem. Então eu compartilho, acho que de uma maneira muito dividida ali, a galera poder ver um Bruno e o outro Bruno no caminho da minha vida. Perfeito. Gratidão pela tua história, pela sua disponibilidade. E a gente vai se falando, para quem acompanhou o episódio, né? Eu peço sempre a mesma coisa, curtir, compartilhar. A ideia aqui do Você Empresário é sempre falar de empreendedorismo, de boas histórias, de uma forma leve. Comigo esteve o Bruno Brasil, eu sou o Marcos de Oliveira, e essa live foi dirigida pelo diretor, o senhor Bruno Brigato. Obrigado e até a próxima. Obrigado,